Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou a Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e venho aqui nesse canal, como eu sempre digo, trazer pílulas, né? Pílulas de sabedoria, pílulas de alento, né? Para que a gente possa, no nosso dia a dia, ter sempre assim aquele momentinho de afago, né, para nos tornar mais potentes diante do nosso dia a dia. E hoje a gente está aqui no chalé da Praça 15, em Porto Alegre, na feirinha do chalé, como a gente tão carinhosamente fala. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Vera Molina, né? Depois assim de um período, eu já vinha pensando nessa conversa há bastante tempo, né? Mas a gente hoje efetivamente está aqui para fazer essa conversa. Mas antes, curtam, compartilhem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, nos ajude a impulsionar, né? E levar essa proposta da arte, né? Da cultura, como promoção da vida, portanto, resiliência e saúde mental. Então, Vera, que prazer estar aqui contigo hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente é um prazer. Estava também aguardando ansiosamente por este momento. Que bom, né? Para mim é uma felicidade, né? E um prazer poder contar com escritoras como tu, né, escritores que trazem uma história para a gente, né, uma história da dedicação com a literatura, né, que é muito importante. Para mim, que estou retomando essa perspectiva há alguns anos, eu aprendo muito, muito com vocês, né? Eu acho que isso me desloca para um outro tempo, uma outra dimensão, e faz com que muitas vezes aqui no canal a gente possa levar isso para as pessoas. A sabedoria que vocês têm pela experiência que vocês têm é muito importante. Então, Vera, te sinta à vontade nesse momento para estar compartilhando conosco sobre a tua história, sabe? Como é que tem sido essa tua caminhada pela literatura, quando inicia, né? Enfim, aí a gente vai desbravando. Muita experiência, como tu disseste, porque é um longo tempo de escrita, né? Desde o início dos anos 80. Eu comecei, o meu primeiro livro, que foi editado, foi em 1983, um livro de literatura infantil. Depois, em 1984, ainda foi literatura infantil. E aí começou aquela trajetória que normalmente os escritores têm de contos e oficina, e fazer uma oficina. Depois eu ministrei oficinas também, onde eu comecei a escrever uma novela, que é muito importante para mim. E então eu tenho assim livros de literatura infantil, livros de contos e novelas. E essas participações que todas nós temos, né, em inúmeras coletâneas e, no caso, antologias também. Antologias que eu acho muito importantes, as que eu participei. A antologia nos dá a possibilidade, né, de estar construindo com outros, né, e com parceiros, assim, através da nossa escrita, coisas bem bacanas, assim. Eu tenho participado de algumas, ainda estou, né, ainda muito no inicinho, assim, né, mas tenho tentado participar de algumas, né, justamente pela experiência que a gente vai tendo com as antologias. Mas acho que tu traz um percurso muito interessante da literatura infantil, da novela e da perspectiva dos contos. Como é que tu chega, né,
a te tornar escritor? Por onde passa esse processo que chega até as publicações, então, lá no início da escrita infantil? Lá no início eu tinha uma visão mais ingênua, assim, achava que era só contar uma história para os meus filhos e aquela história estava pronta para pôr no papel. Mas mesmo assim, o segundo livro é resultado de uma história que eu mandei para o prêmio mais conhecido do Brasil, que é o João de Barro, e classificou naquele prêmio. E eu era bem jovem, estava no início, depois eu não tive mais nada importante, assim, tive outras classificações em outros concursos, mas não tão importante quanto esse, que era um prêmio nacional importante. Mas era isso aí, o início da gente é muito ingênuo sempre. Aí depois, quando a gente vai estudar mais, que a gente vê que para se dizer escritor precisa um percurso muito longo, né? Sim, sim. É longo. É longo. Tu já escrevia quando criança? Como é que foi assim para tu, em algum momento, dizer, puxa, é isso que eu quero fazer da minha vida? Não, eu não sou dessas que dizem que sempre escreveu, desde criancinha. Eu não escrevia ficção, mas eu me expressava melhor quando eu escrevia. Então, eu era aquela que sempre era convidada, se tinha que fazer uma carta para alguém, era eu que fazia, mas eu não sabia que ia dar nisso. Não tinha noção. Não tinha. Eu comecei a escrever aos 20 e poucos anos. Que aí realmente foi quando tu despertasse para esse olhar de poder fazer da escrita algo de vida? Não achava que fosse fazer. Demorei muito tempo para me dizer escritora. Então, eu digo assim, as pessoas participam de uma coletânea e dizem eu sou escritora. E eu levei anos, faz muito pouco tempo, eu tenho 70 anos. E faz muito pouco tempo que eu me digo escritora. Agora, eu acho que é uma ocupação igual a outra, não uma profissão, porque eu não vivo disso, mas é uma ocupação igual a outra, não acho que seja uma coisa assim que me deu... Eu tenho orgulho, mas não é uma coisa tão importante assim, né, que eu não possa dizer eu sou escritora, né? Então, mas eu vejo que as pessoas se dizem escritora muito cedo, né? Então, a gente tem que ter mais experiência, mais estrada, mais estudo para se dizer escritora. Acho que tu tem razão, né? A gente acaba se intitulando assim escritora, né? Muito mais como... Mas não precisa esperar para se intitular aos 70, né? Mas eu acho que essa consciência, né, de que a gente está sempre aprendendo, né? A escrita, ela é um percurso imenso, né? Tem um campo muito vasto e uma aprendizagem muito necessária. Daquilo que é o escrito, que é lá do dia a dia, muitas vezes, quando criança, quando adolescente, ou até mais tarde, como uma forma de elaborar coisas, que muitos de nós fazem isso, né? Da escrita como uma forma para colocar para fora mesmo as coisas, enfim, até efetivamente trazer isso como uma perspectiva de compartilhar com outros, de publicar. Tem mesmo uma caminhada, né? E mesmo quando a gente publica, a questão da gente estar sempre aprendendo, né? Estudando, lendo é essencial para que tenha uma qualidade naquilo que a gente vai estar colocando e disponibilizando para as pessoas, né?
Sim, mas eu acho assim que tem outras pessoas que também já fizeram isso antes, né? Que fizeram, não concomitantemente como eu fiz, que se prepararam antes e aí começam também a escrever já de um outro patamar, né? E tu trouxesse uma questão de que nem sempre, né, é como uma ocupação, né, o trabalhar com a literatura como uma ocupação, mas que nem sempre a gente vive disso, né? Muitas vezes a gente tem que ter outras ocupações, que é o nosso trabalho, o nosso, muitas vezes, sustento, e que a literatura entra como algo muito de uma gratificação também interna, né? Vera, parece assim, né? É uma gratificação e é uma coisa assim, que se a gente escolheu esse caminho, fica difícil voltar atrás, né? Eu não saberia deixar de escrever. Às vezes eu digo assim, vou deixar de escrever, não vou mais escrever, chega, já escrevi bastante. Mas daí, quando eu vejo, eu estou narrando para mim mesma uma história que eu quero levar adiante, né? Então, a gente não é um caminho sem volta, né? É verdade, né? Acho que tu fala isso, é bem verdade mesmo. Às vezes a cabeça da gente, a gente está vivendo está vivendo uma situação, e aquilo já se transforma em algo. Eu vejo muito pelas crônicas, né? Comigo, assim, eu estou vivendo alguma coisa, aquilo, mas isso não é uma crônica, né? E eu muitas vezes já começo a pensar sobre aquilo, né? Então acho que é um caminho muitas vezes sem volta, de fato, porque a gente vai se estruturando para que as nossas lentes do mundo sejam através da escrita, né? Ou muitas vezes, como aqui o canal, o compartilhamento disso, né? Com os outros, da arte que cada um vem produzindo e vem fomentando, assim, né? Através do seu percurso, né? Mas, assim, tu trouxesse do percurso da literatura infantil, da novela e da questão dos contos. A novela, assim, fala um pouquinho para a gente da perspectiva de escrever uma novela. Aquele conto que a gente escreve e não se satisfaz, não é? Continua escrevendo e ele continua se escrevendo, no fim ele acaba sendo transformado numa novela, né? Então isso me aconteceu quando eu fiz oficina literária com Assis Brasil, no final dos anos 80, em 89 eu comecei, terminei em 90, que eu escrevi um conto, e o conto eu gostei muito do conto, e os meus amigos gostaram muito do conto, e eu pensei assim, eu vou criar um passado e um futuro para essas personagens aqui. E foi o que eu fiz e deu numa novela que está na 3ª edição, que é a minha é a queridinha, né? Então ela saiu pela Bestiário, eu troquei o título, revisei há uns 3 anos atrás e ela está aí na 3ª edição. Qual o nome dela? É Notícias da Guerra e o Destino de Laura. Fiquei curiosa. O título original era Quarentena, simplesmente. E aí, ainda bem que eu troquei, né? Porque depois veio a quarentena essa. Então, ficou Notícias da Guerra e o Destino de Laura, porque o tempo dela pega uma parte da Segunda Guerra Mundial. Que bacana. E está na 3ª edição, continua ainda. Pela editora Bestiário. E as pessoas que quiserem estar adquirindo, entrem em contato direto com a editora, comigo, com a estante virtual, acho que tem também, porque a editora sempre coloca na estante virtual. Que bacana. É interessante isso de poder olhar
pro conto que ele não termina. Né? Acho que eu fiquei, tu deve ter visto que o meu olhinho assim meio que cresceu, né? Porque às vezes tem mesmo coisas que parece que elas precisam, não terminou ali, né? Ou a gente se encanta tanto que quer continuar, né? Sabia, mas por que essa personagem, onde é que ela começa, da onde ela saiu e para onde ela vai, não é? E aí que deu essa transformação. Que bacana isso. E os contos, assim, que livros de contos, talvez daqueles que tu produzisse, né, te chamam mais atenção para ti, assim como a novela, né, foi para ti algo importante, assim, tu tem algum livro dos teus contos que para ti é... O Quarto Amarelo é um livro que tem ali contos de temáticas diferentes. E também a mesma editora Bestiário. Mas eu tenho uma novela também que eu quero falar, que ela é a mais recente. Não é uma novela, é um livro que contém 2 novelas. Uma novela é uma novela que eu escrevi no início eu acho que no ano 2000 eu escrevi, e há 20 anos, assim, e a outra eu escrevi agora, há pouco tempo, em 17 dias, porque eu queria que ela concorresse a um concurso aí, que pagava um prêmio muito bom, e eu acabei escrevendo uma novela que eu adorei. Elas não são longas, são 2 novelas de 70 páginas cada uma. E essa outra que se passa no período da quarentena, assim, que tem uma avó com uma neta fechadas num apartamento, a avó contando história para ela. Tem uma mãe, a mãe da menina, que com o namorado, começando um namoro. Tem uma professora delas que mora perto. Tem uma série de amigas e todo mundo vivendo em quarentena, né? E com uma comunicação precária, alguns morrendo, outros doentes, e muitos saem da quarentena bem, né? Bacana, bem interessante. Esse não saiu? Esse saiu. Esse saiu. Tem uma capa muito bonita, cor-de-rosa, que eu também não trouxe os livros, né? Que o título ficou assim, ó, Depois que Tudo Passar. A gente vai estar colocando aqui na descrição da nossa conversa e também os contatos, né, da Vera e da própria Bestiário, enfim, para que vocês possam estar buscando, né, porque a Vera traz, vocês imaginem, ela está dizendo todo esse período, né, que ela vem escrevendo. Então temos muito aqui o que conhecer da Vera, o que ler, né, que a Vera produziu, né. E assim, as novelas, eu acho que dão esse tom também do quanto muitas vezes a gente... Claro, esse tu escrevesse em 17... Mas ele é bem... Ele tem muitas histórias ali, ele não é um livro... Não é um livro rápido, assim, contém muitas histórias. Mas para conseguir produzir isso num tempo assim, né, a tua... Se dedicando, estimulada por um prêmio muito bom. Bom, aí com certeza, né? Com certeza. Mas também tem uma questão da inspiração, né, Vera? Assim, tem, claro, um estímulo, mas tem uma questão da criação que aquilo tem que ter algo que vai estar ali te instigando o tempo inteiro para tu conseguir produzir, né, num período assim curto, né?
Tem um gatilho, né? Que às vezes é até uma frase que a gente escuta e aquilo vai continuando. Não sei como é o processo, tu como psicóloga pode interpretar, eu não sei, mas a gente continua. Depois que ouve aquela frase, a gente continua escrevendo. Mas é que eu acho que também cada escritora, cada escritor tem um processo, tem um jeito, né, de poder, tem uma sistematização de como ele faz aquele processo criativo, né? Então, a tua experiência, e isso é muito importante, eu acho que a experiência também faz com que muitas vezes esses processos eles ocorram de uma forma diferente. É diferente para quem tu mesmo dissesse lá, né, inicia, de quando a gente tem uma experiência e aquilo está muito dado dentro da gente, né? E aí realmente a frase ela pode ser o despertar e aquilo vai trazer um monte de coisa, mas muitas vezes a gente pode não ter uma caminhada tão grande assim e aquela frase, bom, vai se esgotar aquela inspiração, né, de uma forma que não seja assim com tanta produção, né? Eu acho que também a tua experiência faz isso, né, Vera? E a tua possibilidade de talvez já ter escrito e continuar escrevendo novela é uma outra coisa, né? Talvez, não sei. Eu acho assim que... Para um pouquinho. Também. Eu me esqueci. Não, da questão da novela. Porque eu comecei a dizer que o processo é de cada um. Né? Isso que eu achei importante, tá? Cada um tem o seu processo, né? Eu nunca planejo nada, porque tanto que eu usei esse exemplo de uma frase. É uma coisa que surge na hora, mas depois, quando eu estou escrevendo, eu confiro muito os dados, eu confiro e eu gosto muito de situar no tempo, no espaço, e isso aí vai rendendo muita história. Claro. Então, o teu processo de criação também vem a inspiração, mas ao mesmo tempo tem uma pesquisa em cima daquilo que tu está fazendo. Tem uma pesquisa que não é anterior à escrita, é junto com a escrita, simultânea. Que bacana, né? Eu acho que isso é interessante, assim, porque realmente alguns vão ter um processo que é isso, numa pesquisa que é anterior, né? Ou alguns que trabalham muito com romances históricos, por exemplo, né? Que estudam muito, vão tendo muitos elementos para colocar que é anterior mesmo, né? Agora, é interessante trazer que para ti isso vai acontecendo junto, porque tu tem a inspiração e tu vai entrando para dentro, tu vai vendo o que vai precisando ali de elementos para poder constituir aquele cenário e aquela história. Eu não sei se é inspiração, porque é uma coisa que move alguma coisa que eu já tenho dentro de mim, não é? E aí as coisas vão se ligando. Às vezes até a gente passa muito tempo sem escrever, mas está escrevendo e não sabe, né? Olha que interessante isso. Não tinha me dado conta disso. A gente não para de escrever, a gente não para de narrar tudo o que acontece. Interessante, estou aprendendo bastante com essa conversa hoje. Muitas coisas, já absorvi. Já absorvi, desejo que também vocês estejam absorvendo, né? Porque é uma riqueza. Cada pessoa que vem aqui e compartilha, traz a sua riqueza, né, Vera? Traz a sua experiência, a sua expertise, né? E é inspirador, né? Aqui tem várias frasezinhas que tu fosse compartilhando, que para mim está sendo importante, também no meu processo de escrita, né?
E aí, tu dizendo isso, eu me dou conta que às vezes eu também fico ali pensando, eu posso não estar ali escrevendo, mas está sendo escrito. Né? Por isso, tem que se tranquilizar quando pensa, não vou escrever mais nada. Vai sim, porque já está escrevendo. É verdade, é verdade. Bem, Vera, eu quero te, assim, agradecer de coração, né? Por tu teres aceito esse convite de estar conversando com a gente, de compartilhar com tanto carinho esse teu percurso, né? É muito inspirador para mim, que sou recente ainda nessa caminhada que eu reencontro, né? A escrita depois de algum tempo, a escrita não técnica, né? Porque por muito tempo eu escrevi muito mais tecnicamente as coisas, né? E para muitas pessoas que também participam aqui do canal, né? Ou que estão chegando agora e que também têm um desejo, né? E que muitas vezes não sabe muito bem por onde ir, né? Talvez tudo tenha o seu tempo, tudo tem o seu amadurecimento. E a escrita, ela é uma construção diária e permanente, né? A gente nunca sabe onde vai dar aquilo que a gente está escrevendo, e sim, em algum momento, de fato, né? Aquilo vai ser uma escrita que a gente vai estar compartilhando com outras pessoas. Mas o mais importante é que a gente possa usufruir da perspectiva e da possibilidade que a escrita nos traz de vida. E sim, mesmo que a gente não compartilhe, podem ter certeza, tudo que a gente escreve faz sentido não somente para a gente, mas sempre encontra um outro. Então, quando a gente passa a compartilhar, esse encontro com o outro também vai trazendo nesse outro uma produção, uma reflexão. E aí são as minhas viagens, né, Vera? Assim, às vezes eu começo a viajar, né? Enfim, mas eu te agradeço imensamente, né? Desejo muito que tu possa compartilhar ainda muito aquilo que vai reverberando dentro de ti, algumas coisas que já estão, né, colocadas aqui para fora, outras que estão aí nesse processo, porque é muito interessante, porque tu falando eu enxergo, eu começo a enxergar isso, é como se eu enxergasse isso em ti, né? Essa fluência da literatura, que é uma coisa de alma. E quando isso está dentro de nós e ela é um reflexo da nossa alma, o outro enxerga, né? Pode ter certeza como eu estou enxergando isso em ti, né? Então quero te agradecer imensamente, e antes de finalizar, tu pode te sentir à vontade para poder falar, né, aquilo que tu acha importante ainda, e também colocar as tuas redes, né, para que as pessoas possam te encontrar. Eu que quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de ficar aqui conversando e me sentir tão à vontade, né? Uma entrevista carinhosa, como foi. E eu agradecer também a todos aqueles que forem assistir e colocar aqui que eu estou no Instagram, estou também no Facebook. Estou só nesses, porque eu sou já uma senhora, não estou em muitas redes. Então, eu estou Vera Ione Molina Silva, no Instagram e no Facebook. Tá bem. Muito obrigada, né, Vera? A gente vai colocar também aqui na descrição, né, para que as pessoas possam estar te encontrando, então, nas redes também. Agradeço imensamente a vocês que acompanham o nosso canal. Agradeço também ao Chalé aqui da Praça 15, que nos cedeu o espaço para que a gente pudesse, então, estar fazendo as conversas aqui, né? E
vamos lembrar sempre, e eu tenho dito de um tempo para cá, sejamos luz para nós e sejamos luz aonde a gente estiver transitando, para que assim a luz de cada um, de cada uma, possa reverberar. Então, até a próxima.